Fala galera, estamos aqui em mais um Falando de Propósito. E hoje eu trago aqui um homem de propósito, um homem da arte, um homem da música. Hoje eu trago Jeff Sainz, que nos abençoará com sua história. Muito obrigado, Jeff, por estar aqui. Eu que agradeço, Valdir. Para mim é uma honra poder estar participando desse seu podcast, falando de propósito. Muito obrigado, meu irmão. Gente, o Jeff, ele é músico, produtor e empresário. Trabalha na área da música há quanto tempo, Jeff? Olha, só no musical do ABBA eu estou há 15 anos, mas como professor mais de 22 anos. Um homem de propósito, um homem que já conseguiu produzir uma quantidade enorme de gente, já conseguiu dar luz a muita gente que às vezes tem um talento enraizado e não sabe, e ele é um dos seres humanos que vem para expandir essa arte, para expandir esse propósito das pessoas que tem dentro de si a chama da música. E hoje ele vem aqui para explicar um pouco da sua história, contar um pouco da sua vivência e, sobretudo, como ele conseguiu ajudar outras pessoas com o seu talento. E é por isso que, Jeff, a primeira pergunta de hoje vem: quem é o Jeff por trás de tudo isso? Bem, é muito difícil falar, né, de nós mesmos. Sou suspeito até, né? Mas eu posso dizer que eu sou um cara que, no decorrer da minha existência, é muito interessante, inclusive, porque quando eu era criancinha, eu tinha a ideia, a intenção de ser professor. E aí até a minha mãe falava, né, quando você crescer você vai ser ator. E eu achava muito interessante essa questão da condição artística. E até cheguei a fazer curso de teatro, inclusive na Fundec, né? Porém, eu cheguei a lecionar informática, que é uma área que eu amo lecionar, eu gosto de ensinar as pessoas, e foi uma consequência de algo que eu amo, foi acontecendo. E quando eu fui ver, eu já estava totalmente envolvido profissionalmente nisso, como produtor artístico, como arranjador vocal, como professor, e como você falou, ajudando muitas pessoas, né? Uhum. Eu acho que essa é uma missão que a gente vai descobrindo no decorrer da nossa existência. Porque eu acredito que o ser professor não é só a questão de lecionar, é a questão de poder derramar aquilo que a gente sabe muito. Que lindo isso. É verdade, é verdade. E é lindo isso. Sim. Por isso, talvez o professor tenha tanto valor, de fato, na história da sociedade. E talvez a gente não dê esse valor, porque a gente deturpou um pouco do valor do professor. E isso é até importante para a gente trabalhar isso, de repente. É verdade. Nessa oportunidade dessa conversa. Mas o Jeff, criança, nasceu aqui em Sorocaba? Não. Poucas pessoas sabem disso, né, que convive comigo no dia a dia, mas eu nasci em Salvador, eu sou soteropolitano, sou baianinho, porém eu sou naturalizado aqui, no estado de São Paulo. Eu vim com 3 anos de idade e eu morei já parte da minha vida é aqui em Sorocaba, mas eu já morei em Itu também. Morei 2 vezes na cidade de Itu, uma cidade vizinha aqui que eu amo muito. E também já morei na capital, já morei em São Paulo aproximadamente 1 ano e meio. Entendi. Mas então a tua infância foi onde? A minha infância foi foi na cidade de Salvador, mas quando eu cheguei em Sorocaba, meu pai, ele trabalhava na INA e ele tinha uma casa no Éden, que era próximo ali, né? Depois meu pai comprou um imóvel no Jardim São Marcos, que foi onde eu cresci, onde eu estudei, e foi ali, inclusive, onde eu desenvolvi a arte da música, porque eu frequentava igreja, essa é a minha raiz, né? Tinha uma igreja que eu frequentava, a presbiteriana, e ali no coral infantil eu comecei a me destacar. Então você começou a cantar no coral? Passava sempre uma moça, ela fazia evangelismo de bairro e buscava as crianças da rua. Tinha muitos doces, essas coisas. Eu não vou mentir, eu ia por causa dos doces. Só que aí tinha esse desenvolvimento da arte na área da música,
tinha uma moça que cuidava das crianças chamada Marilza, eu quero mandar um beijão pra ela, uma pessoa muito especial até hoje na minha vida. E eu até brinco, eu falo, por ironia do destino, ela foi a pessoa que me ensinou a cantar quando criança e depois eu me tornei professor dela, porque ela me chamou para participar como professor da igreja dela. Foi muito legal, porque eu dei aula para muitas igrejas, grupo de louvor, coral. E é isso. Eu comecei cantando na igreja. E eu me destaquei, assim, eu lembro que ela falou assim, quem quer solar essa música, né? Solar é quando a pessoa canta sozinho, destacando, assim, né, a voz. E tinha o coral e eu levantei a mão, assim, eu quero cantar, né? Eu era muito extrovertido, né? Hoje eu sou, apesar de dar aula, tal, tudo, tem muitas coisas que ainda eu sou um pouquinho travado. Mas quando criança, a gente não tá nem aí, né? Não necessariamente todas as crianças, né? Tem crianças que é o contrário, que é um pouco mais introspecta, né? E eu falei, eu quero cantar. E ela passou o microfone na minha mão e eu lembro que foi muito interessante, porque quando eu soltei a minha voz, foi a primeira experiência que eu tive segurando ali um microfone, e aí os retornos eram os próprios PAs que estavam atrás da gente, bem perto, né? E quando eu ouvi a minha voz saindo no retorno, eu ficava olhando desconfiado, eu olhava pra trás assim, eu achei que eu tava sendo trollado, tava sendo enganado, que não era a minha voz, que era a voz da própria criança que tinha gravado o disco, né? E depois que eu entendi que na verdade era a minha voz mesmo, achei aquilo o máximo, né? Eu fiquei apaixonado pela minha voz gravada. Então seu primeiro destaque na música, você tinha quantos anos? Cara, quando eu vim pra cá, com 3 anos eu já pegava o desodorante, a escova de cabelo da minha mãe e ficava brincando. Por isso que eu acho que ela pensou, já associou, ele vai ser ator. Mas esse caso específico, no coral que você cantou solo, você tinha quantos anos de idade? Eu tinha mais ou menos 8 anos. Meu Deus, desde 8 anos. Desde 8 anos. Esse era um garoto já. Era um garoto. E já estava determinando o seu destino. É verdade. E eu lembro que quando meus pais mudaram de igreja, eles frequentaram a presbiteriana, depois eles se mudaram para uma outra igreja chamada Brasil para Cristo. E foi muito interessante, porque é uma igreja que eles ficaram sabendo que eu cantava e me deram a oportunidade. E assim, foi a primeira vez que eu tive que cantar sozinho. Porque assim, eu fazia um solo, eu ainda tinha o apoio do coral. Tinha um monte de crianças ali comigo. Eu peguei o microfone, eu tinha 11 anos de idade. E eu cantei uma música, Quero que valorize o que você tem. Cara, foi um negócio assim muito impactante. Todo mundo ficou impressionado, falou, nossa, seu filho tem talento, ele tem potencial. Aí começaram a me chamar pra cantar na praça aqui, Fernando Prestes. Tinha um pessoal que fazia evangelismo, uma banda adulta. E eu era a criança que tinha participação sempre com essa música. Era uma coisa muito bacana. Assim, que legal, que bonito. E a partir dali, você teve dúvidas na sua vida? Eu ainda não sabia que eu ia trabalhar nessa área. Como eu falei, desde criança, assim, eu sempre quis ser professor. Que você falou, né? Que infelizmente muitas pessoas não valorizam. A importância né, hoje, qualquer formação que nós temos, ela veio a partir de alguém que precisou passar essa informação, né, esse conhecimento. Mas o que acontece? Quando eu, na minha adolescência, eu comecei eu já trabalhei em videolocadora, né? Não existe mais isso, né? Mas eu sempre fui voltado para a condição da arte. Eu sempre gostei de teatro, eu sempre gostei da parte... Apesar de não ter talento para dançar, eu sempre achei o máximo isso. Porém, eu comecei a lecionar, dar aula. Como eu falei, eu dei aula de informática numa escola chamada MM Company, que era bem conhecida na época, né? Tinha umas propagandas bem cômicas, na né? esquina da Praça do Canhão? Isso, ali era a matriz. Mas eles tinham outras filiais também, inclusive eu me tornei não apenas professor, mas eu dava treinamento para os professores. E era interessante, porque quando eu cheguei nessa escola, o meu conhecimento era pequeno. Eu fiz o treinamento praticamente todo lá. Quando eu fiz o teste, eu fui o último a sair. Eu falei, cara, eu não vou... Na minha cabeça, eu ainda fui negativo. Eu falei assim, vixe, eu não vou passar perto desses caras aí que já responderam, já foram embora. Aí o coordenador, ele falou assim, cara, eu vou te dar uma chance, porque eu vi o seu esforço, a sua dedicação. E aí eu participei do treinamento e antes de eu sair, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos lá. Antes de sair, eles criaram um quadro chamado Professor Destaque do Mês. E eu venci todos os meses. Até o pessoal brincar, falar, você tá pagando os alunos, tá boicotando as criançadas, dando doce pra elas, né? E assim, é a minha paixão, lecionar, dar aula. É automático, eu vejo alguém fazendo algo que eu sei, a pessoa tá tendo dificuldade, eu já vou lá e já, é assim, assado, né? É muito legal. Mas aí, na área do canto, que eu vi que assim, a informática, apesar de não ser a minha área,
mas eu gostava de lecionar. Eu falei, vou juntar o útil ao agradável. Aí eu fui convidado para lecionar numa escola de música. E aí eu falei, caramba, eu comecei a estudar muito, cara, eu engoli, assim, muito conteúdo, muita informação, muitos livros, só que é difícil, você não consegue digerir tudo de uma vez só, é muita coisa, assim, minha cabeça ficava... E eu achava que eu ainda não estava preparado. E o que me preparou foi exatamente pôr em prática. Eu fui evoluindo, dando aula e descobrindo que cada aluno, ele é uma coisa muito peculiar. Por mais que a gente tenha aquele material padrão, que eu criei quando eu tive o Instituto Musical, né? O Instituto Musical de Eficientes. Eu criei o material fundamental do canto, o módulo 1, módulo 2, módulo 3, mas mesmo assim eu sempre trabalhei o aluno de acordo com a necessidade dele. Porque tem aluno que de repente quer participar de uma faculdade, aí são coisas mais voltadas para uma partitura, enfim, equipe de louvor, coral, sempre eu fui muito apaixonado, principalmente pro gênero musical do R&B, soul, black music, porque eu tinha essa influência na minha infância. Porque eu ouvia muito Jackson's 5, minha família ouvia muito a Rádio Antena 1, eu gostava muito de ouvir aquelas músicas, até hoje, né, flashback, eu sou apaixonado. Inclusive a gente tem um projeto também de flashback, que é muito bacana. Entendi. Então, vamos lá. O teu primeiro emprego foi lecionando computação? Cara, o meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos, foi entregando jornal no meu bairro. Com os cachorros me acompanhando, assim, ó. O encantador de cachorros, um monte de cachorro atrás de mim. Fiquei pouquinho tempo lá. Depois eu já entrei numa videolocadora do bairro. Depois eles me mandaram para uma outra também, uma filial, uma maior. E ali eu fui também tendo aquele conhecimento sobre a parte de atuação, tal, conhecimento dos atores. Foi algo bem bacana. E aí depois que eu migrei para essa questão de dar aula. Eu até tinha um pouco de receio de dar aula. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu comecei a dar aula, eu já tinha 20 anos, por aí. E você tinha uma formação em quê? Olha, eu estudei canto particular. Não, para a MM Company, por exemplo. Para a MM Company eu tinha um curso de informática, mas o treinamento para lecionar lá eu fiz com eles. Por quê? Porque era um material chamado profissionalizante, alguma coisa, área profissionalizante. Então eles adaptaram também o material, que foi que me inspirou, inclusive, para o Instituto Musical, que eu criei módulos voltados dentro da questão profissional. Então ali você foi um processo divino para você aprender certeza. A criar um curso sabendo já da computação e entendendo como ensinava isso. Aí você pegou essa dádiva desse aprendizado para levar para aquilo que você amava. Exatamente. Eu peguei o material que eles faziam. Nós, na verdade, montávamos o material apostilado, né? Então eu criei o módulo 1, 2 e 3 baseado mais ou menos como proposta, para profissionalizar o aluno, né? Porque o aluno, quando ele começa a perceber que ele tem uma aptidão vocal, às vezes é o pai que descobre, fala, olha, você canta bem, e quer colocar... Ele tá desorientado. A primeira pessoa que ele procura é um professor de canto. Mas hoje, com o conhecimento e a bagagem que eu tenho na área, né? Eu trabalho no mercado fonográfico, artístico, né, de entretenimento, então eu consigo direcionar o aluno. Claro que tem aluno que é voltado para a questão mais igreja, né, religiosa, não tem aquilo como uma profissão, mas eu elaborei material específicos, né? Então eu dou aula tanto para pagodeiros, sertanejos, e como eu vim do gospel, eu tive que entender que o estilo musical que a pessoa está desenvolvendo não necessariamente, especificamente, aquele gênero que ela vai aplicar no cotidiano, no dia a dia dela. Então não podia passar técnicas do soul, do R&B, sendo que a pessoa canta um sertanejo, sendo que a pessoa canta um pagode. Então eu tive que estudar esses gêneros musicais. Então, para cada gênero musical há uma técnica vocal? Existe o título, né, do material era chamado Fundamental do Canto, porque independente do estilo musical, tem o básico, né, que é a essência que você desenvolver a respiração, e aí existem as técnicas voltadas, o aquecimento vocal, a percepção, porque independente do estilo musical, a primeira coisa que exige de um cantor, para você falar, esse cara canta bem, é a afinação, é ele ter uma afinação. Aí vem os atributos técnicos de acordo com o gênero musical. Então o sertanejo tem um determinado técnicas, o pagode tem outro tipo de técnica, então existe o que a gente chama de ramificação, né?
A afinação, então, deve ser o primeiro passo. É, exatamente. Porque todo mundo que fala tem a capacidade de cantar. A pessoa fala, pô, se eu posso emitir o som, porque é um aparelho fonador, se eu estou emitindo o som, da mesma forma eu posso emitir também isso de uma forma melódica. Porém, existe uma faculdade para isso. Eu tenho que ter um conhecimento da música. Não necessariamente e obrigatoriamente que eu tenho que estudar algum instrumento, que é o que acontece muitas vezes na faculdade, musicalização infantil, porque aí você vai vendo no que aquela criança ela é voltada para aptidão. Às vezes ela é multi-instrumentista, ela pode tocar. A criança adora bater, né? Bateria, essas coisas. Mas depois ela migra para um instrumento, uma guitarra, um violão. Geralmente quem toca guitarra às vezes começa no violão, né? Não é uma regra, mas a maioria. E aí algumas vai desenvolvendo consequentemente a percepção, você identificar a altura da nota. Então você emite ali o som no teclado, no piano ou na guitarra, você emite, só que na sua voz, a mesma altura. E aí você vai desenvolvendo isso, que a gente chama de projeção. É você ouvir, o cérebro capta essa informação, faz a compreensão e você emite. Mas aí você tem que pôr em prática. Então uma pessoa que fala, ela não pode ser considerada um cantor, uma cantora, se ela não desenvolve isso cantando. Né? Aqui eu estou só emitindo, eu estou falando, que é chamado de irregular, né? Agora a música não, ela segue um padrão. Aí você tem que estudar as escalas, enfim. E isso... A gente vive no mundo musical. A pessoa nem precisa entrar numa escola de música para começar a perceber, identificar que aquela criança, ela leva jeito para aquilo. Você fala, nossa, aonde que ela desenvolveu se ela nunca estudou? A gente vive no nosso cotidiano, porque nós somos frutos genéricos de tudo que nos cerca. Então, se você ouve uma música e está emitindo aquilo, se ouve aquilo o tempo todo, você vai desenvolvendo. Da mesma forma que você desenvolve o idioma. Né? Você não nasce falando o português, o inglês, e você vai desenvolvendo isso com as pessoas ao seu redor, né? A mãe falando, o pai falando, aí você vai associando água, papá, né? Depois você vai corrigindo as palavras, né? Depois, conforme a criança vai crescendo, né? Você vai falar, não é assim, papá, né? Comida. E aí funciona assim. Entendi. Então, por exemplo, o pessoal de casa que quiser começar a perceber a questão de afinação da voz, qual que é o primeiro toque que você daria? É muito importante, primeiro, ter boas referências musicais. Porque não adianta eu querer desenvolver a percepção se eu tenho como referência alguém que não é afinado, alguém que canta desafinado. Por mais que eu goste daquele artista, eu gosto do estilo musical dele, que é voltado mais, de repente, mais dançar do que cantar, é um artista que está estourado, que está fazendo sucesso, mas ele não é a minha referência. Então é importante, tanto que era muito comum, quando uma pessoa vai gravar, ele passa muitas vezes, mesmo um profissional super afinado, passa por um recurso que a gente chama de autotune, de afinação. O cara que está fazendo a captação, ele vai fazer uma mix, que vai equalizar tudo aquilo, e depois, para finalizar, o master, que dá aquele ganho na voz, que dá o ganho nos instrumentos também, porque os instrumentos também passam muitas vezes por essa afinação. Mas o exercício principal é ouvir e tentar emitir, copiar. Às vezes eu falo pro aluno, imita a minha voz. Na verdade é só uma estratégia psicológica. O cara não tá fazendo a minha voz, porque ele tem o timbre dele. Mas ele tentar imitar a minha voz, ele tá desenvolvendo ali a arte da afinação. Então, isso é um processo, não é do dia pra noite. Tanto que quando o aluno me procura, eu vou fazer uma audição com ele primeiro para ver o nível de afinação e outras técnicas que ele já tem o conhecimento. Porque o que ele já conhece, eu já pulo essa matéria. Não precisa passar aquilo que o aluno já tem um conhecimento. Como eu disse, eu trabalho de acordo com a necessidade do aluno. Então, quando você ouve determinado artista e você tenta reproduzir aquilo, principalmente hoje a gente tem recursos de captação de voz, gravação, né? Hoje é muito comum, no celular você tem isso. Antigamente era um pouco mais restrito, né? E aí você ouve aquilo. E aí você compara. Você fala, tá certo. E principalmente o quê? A gente tem uma base harmônica. Tem ali um instrumento que vai te ajudar para que faça um acompanhamento. E você tem que colocar notas que caibam dentro daquele campo harmônico. Porque se você dá uma nota fora, já era. Você já está desafinado. Então, de certa forma, o primeiro passo que você vai direcionar o teu aluno é para poder acompanhar o campo harmônico da música que ele quer cantar. É assim, ó,
A diferença entre melodia e harmonia é que a melodia é um conjunto de notas sucessiva. Quando eu canto parabéns pra você, eu não consigo abrir 2 ou 3 vozes simultaneamente, a não ser que você cante comigo. Se você canta comigo a mesma altura que eu, nós ainda estamos fazendo uma melodia em uníssono. Isso se chama quando une o som, a mesma altura. Agora, existe no campo harmônico, por isso chama harmônico, é uma harmonia. Quando você abre uma segunda voz, que é muito comum a gente ver, por exemplo, em dupla sertaneja, os caras usam o termo segundeiro, né? Ah, o cara ele é segundeiro, que ele tem o cantor melódico, que faz a melodia da música, e tem aquele cara que vai fazer uma outra voz, às vezes, que é mais grave ou mais aguda. Né? As pessoas costumam associar com segundeira sempre a voz mais grave, mas não necessariamente. Ele pode fazer uma voz mais aguda do que o cara, mas essa voz, ela tem que causar o quê? Por isso a palavra harmonia. Tem que ser algo agradável ao ouvido. Ele não pode fazer qualquer nota que ele quiser. Por quê? Porque isso vai fugir daquele campo que a gente chama de campo harmônico. Tá chocando alguma coisa. Como se fosse uma complementação da voz principal? É mais ou menos isso, assim, porque não necessariamente eu preciso dessa segunda voz para cantar. São os cantores solistas, existem inúmeros. Cantores que são independentes, eles cantam sozinho, tá bonitinho ali. Às vezes é muito comum, dependendo do estilo musical, ter vozes de fundo, que a gente chama de backing vocals. Então esses backing vocals também tem que ter um conhecimento e técnica pro gênero musical. Ele não pode cantar mais alto, ele não pode sobressair. É claro que isso em estúdio tudo é regulado, mas isso tem que ver como funciona o palco. Porque o mínimo que as pessoas que estão ouvindo o álbum, o CD, eles esperam que seja no mínimo aquilo. Né? Por isso, às vezes, a gente ouve o CD e fala, caramba, que top, né? E vê ao vivo e fala, opa, tem alguma coisa de errado aí. É algo que tem que ser estudado, trabalhado, desenvolvido para que a pessoa consiga reproduzir exatamente aquilo que ela gravou, ou melhor do que aquilo, né? Que é chamado muitas vezes improviso, né? Entendi. Então, a primeira coisa que você faz com o aluno é que ele compreenda isso. O campo harmônico. Na audição, nem sempre eu já bato direto nessa tecla. Por quê? A pessoa precisa entender aonde está a sua tessitura. O que é tessitura? É a sua extensão de voz. Na verdade, a extensão de voz, ela compreende desde a nota mais grave que o indivíduo alcança, atinge, até a nota mais aguda. E às vezes ele não sabe, porque ele nunca explorou esses seus agudos. Então eu preciso fazer essa extensão vocal. Então eu uso um instrumento, geralmente o teclado, para ir seguindo aquela escala. A gente chama escala cromática, que é de meio tom, onde passa pelas teclas brancas e as pretas. Ali são intervalo é a distância entre uma nota e outra. Para a gente identificar no aluno aonde ele alcança. Aonde ele alcança naquele dia da aula não vai definir pro resto da vida dele que ali é o limite dele, porque ele talvez não tenha técnica suficiente para explorar mais agudo. E a aula vai desenvolver isso, o curso desenvolve isso. Então eu preciso identificar primeiro, dentro dessa extensão vocal, eu vou dividir basicamente por 3. A gente chama de registros. Registro basal, que é a base, os graves. Modal, que é a da tessitura que eu tô falando, né, que você canta como se você estivesse falando. I believe I can fly. Aqui você percebe que não existe um esforço. Diferente de eu cantar muito agudo. Se eu saio do meu registro elevado, que é o agudo, eu vou esganiçar, eu vou forçar. E o aluno, sem essa consciência da técnica, ele vai geralmente ele costuma levantar o pescoço para atingir essa nota. E vai ocorrer o que a gente chama de turgência jugular, onde força a garganta. Por isso você vê alguns artistas e fala, nossa, tá forçando. Não precisa ter um conhecimento muito da música para falar, esse cara tá forçando a voz. E com a técnica, com o uso do diafragma, então assim, é um conjunto de técnicas que vão atribuir para ele ser um cantor. Mas mesmo sem esse conhecimento, se ele abre a boca e ele canta afinado, nossa, ele já pode ser considerado um cantor. Ele só vai desenvolver as técnicas para aprimorar. Para ir melhorando. Exatamente. E vamos voltar um pouquinho na nossa conversa então. Então quando você saiu da MM Company, você decidiu dar aula daquilo que você tem por amor, que é a música. Exatamente. Eu juntei o útil ao agradável. Eu amo lecionar e eu amo cantar. Mas eu não imaginava, que nem você me perguntou, assim, quando que eu identifiquei, né, foi uma consequência. Aconteceu através de uma oportunidade. O cara falou, vamos, e eu confesso pra você, eu falei, vamos, mas depois eu fiquei, meu Deus, que desafio. A gente duvida muitas vezes da nossa própria capacidade, não é verdade? Porque eu pensei, quando eu era criança e adolescente, na minha cabeça, como eu vim de berço cristão, eu achava que isso era só dom. Se você não tem o dom, cara, desiste. Por quê? Eu já passei por situações, como professor nesses 22 anos, de gente sentar na minha frente e falar assim, cara,
eu cantava lá na igreja, mas fulano falou, cara, desiste disso. Ou mesmo não no gospel, no secular, a pessoa participar de uma audição e ela ser reprovada e ela achar que ela não tem mesmo potencial e aquilo não é pra vida dela. E não tem nada a ver. Se você vai fazer um teste de emprego, não quer dizer que porque aquele emprego não deu certo que outros não vão dar certo. Exatamente. Entendeu? Então é importante, primeiro, se você tá ali sentado de frente comigo, porque lá no seu inconsciente você acredita que você tem capacidade para aquilo. E uma pessoa, por mais desafinada que ela seja, que eu já dei aula pra gente assim, que é até mais fácil de trabalhar com quem acha que já é o máximo, que já tem tudo. Eu já peguei muito aluno assim. Então quando você pega um aluno que está começando do zero mesmo, que não tem conhecimento, fica mais fácil do que reeducar uma pessoa que tem os seus vícios e tal. Então sim, qualquer pessoa que fala tem a capacidade de desenvolver a área do canto, mas tem que estudar. Porque tem que entender sobre as notas, tem que entender... Não precisa saber que dó é dó, isso já é outra coisa. Mas você tem que se familiarizar com a música, né? Agora me conta como é que foi esse processo de você sair de uma escola estruturada para montar a estrutura da sua escola, que era um outro objeto, uma coisa... Vamos lá, apesar de você ser da arte, você é da música, como é que foi a sua transição de um CLT, digamos assim, para um empreendedor no ramo da música, cara? Porque, vamos lá, são poucas as pessoas do mundo que têm a coragem de fazer o que você teve. Você sabe, Valdir, que foi também uma consequência de oportunidades. Por quê? Quando eu recebi a proposta para dar aula de canto numa escola, eu nem cheguei a entrar nessa escola. Nem cheguei a dar aula lá. Começaram a surgir alguns alunos particular, eu fui dando aula, meio receoso ainda, né? Porque às vezes você fica meio assim, como eu falei, como eu vim com aquela ideia da minha infância de que aquilo é um dom, eu falei, cara, eu vou vender algo, será que isso é real? Será que isso é verdade? Mesmo estudando, eu falava assim, cara, como que eu vou fazer uma pessoa reproduzir isso? E eu vi que isso era real, que isso existe. E aí eu vi que estava tendo um resultado muito rápido. E a publicidade naquela época era de boca em boca. Eu não tinha os recursos que existem hoje, né? Redes sociais e tal. Enfim. E aí foi indo muito rápido. Essa propaganda... E aí muitas pessoas começaram a me procurar. Tanto do meio gospel quanto do secular. E aí eu fui lecionando. Tanto que tinha um grupo de igreja que eles me colocaram na parede. Quando você vai iniciar as nossas aulas? Porque era o primeiro grupo que eu ia dar aula. Eu tinha meio receio. E, cara, eles se destacaram com um arranjo que eu fiz de uma música do João Alexandre chamado... eu acho que era Essência do Amor, alguma coisa assim. Uma música bem bonita, assim, não tivesse amor. É um versículo bíblico, enfim. Eu criei uns arranjos que fez com que eles tivessem destaque. E nesse mesmo período eu criei então Black Soul Team. A ideia de montar o Instituto Musical surgiu depois de uma amiga, que ela trabalhava numa empresa, ela deixou a empresa, ela falou, Jeff, você tem potencial para abrir a sua própria escola. E foi ela que deu, porque eu não tinha uma mente assim de empreendedor. Eu só era um professor, na minha cabeça era só isso. E aí ela que veio, me ajudou, e quando eu fui ver eu já tinha uma escola, e muitas pessoas me procurando, e por causa das pessoas divulgando. Ela deixou o emprego dela ou não? Ela chegou a deixar o emprego dela, ela trabalhava na RH de uma multinacional, não lembro o nome da empresa. E aí ela deu esse up, assim, sabe? Ela trabalhou, e essa parceria deu muito certo. Eu quero agradecê-la, a Leriana, inclusive ela mora hoje na Rússia. Ela casou, inclusive, ela conheceu o cara lá, mas enfim, né? E aí super funcionou, a escola estava indo bem. Claro que num momento ou outro assim, a gente foi aprendendo coisas junto, porque era outro ramo de atividade, né? Como, por exemplo, a escola cresceu tanto que eu não estava dando conta dos alunos. E aí eu vi a necessidade de... Da mesma forma que eu dava treinamento na MM Company para professores, eu pensei, eu posso também fazer isso no meu instituto. E isso era uma coisa que para ela não cabia muito. Ela falava assim, mas Jeff, a escola é sua, é o seu nome, você é o Jeff Santos, as pessoas vão querer fazer aula com você. E eu falei, Lery, existe uma marca como Giorgio Armani, entre outras, que as pessoas nem sabem quem é o cara, mas é uma marca. Então eu tive que treinar, eu comecei a dar treinamento, começou a surgir tantas pessoas interessadas, e eu fiz com que esses professores fossem capacitados na mesma altura, porque era o meu material, era eu que estava dando treinamento. Da mesma forma como eu tive o treinamento na MM Company e me tornei um professor de destaque, eu também podia fazer com que esses professores também fossem destaque. Eu não tinha esse medo, esse receio de que um professor pudesse se destacar mais do que eu. Por quê? Porque ali eu estava emanando o meu conhecimento para eles, eu tinha garantia. Então, quando o aluno vinha para fazer aula experimental, eu conseguia convencer o aluno, através da minha aula, de que esses professores eles eram tão competentes quanto eu.
que existem, inclusive estão aí dando aula hoje em dia. Eu me sinto muito honrado disso, porque são pessoas que reconhecem, né, que o quanto o Instituto Musical de Eficientes contribuiu. E para você ver como para que a gente cresça, obrigatoriamente a gente tem que passar a confiar em pessoas que vão exercer um trabalho. A gente não consegue mais chegar em todo mundo, e nós mesmos, né? Vou te dar um exemplo, o McDonald's. O McDonald's, ele é simples a forma de funcionamento deles. Enquanto eles não têm um gerente pronto, eles não abrem um novo McDonald's. Não sabia disso. Por quê? Porque se eles não têm quem vai gerir, eles primeiro treinam um gestor para depois terem o local. Você, para abrir novas turmas, você precisaria treinar aqueles que vão dar aula para essas turmas. Para manter a qualidade e o padrão da empresa. Exato. Porque muitas escolas, eles têm lá escola de canto. E aí o aluno vai naquela escola, mas ele não sabe quem é o professor, ele começa fazendo aula, de repente esse professor ele precisa parar. Entra outro, aí de repente é outra metodologia. Não estou dizendo que não é interessante fazer aula com vários professores, porque cada professor tem um conhecimento, tem algo para passar. E aí o aluno, ele vai, como eu falei, somos frutos genéricos, vamos absorvendo aqui conhecimento ali, mas como formação é legal. E assim, eu fazia cursos não tão extensos, às vezes tinha curso de 1 ano, mas tinha curso de 6 meses, porque às vezes a necessidade do aluno era para uma gravação de um videoclipe, ele não precisava esperar 6 meses para gravar o videoclipe, né? Em algumas aulas eu trabalhava, como eu falei, de acordo com a necessidade. Que músicas que você vai atuar? Vamos trabalhar. Qual é a proposta que você quer desenvolver na música? Ele vinha com uma proposta, eu mostrava outras, deixando aberto, né? Porque às vezes o professor, o aluno, ele é aberto porque, o cara é o professor, se ele tá falando, então ele tá certo. Mas eu deixava esse leque, eu deixava aberto, assim, é isso, vamos fazer isso aqui. Porque muitas vezes o professor acaba influenciando o aluno em estilo musical, e isso não é interessante. Não tô dizendo que ele não pode fazer isso, pode. Mas é importante você entender qual é o estilo musical que o cantor tá procurando, você colocar uma identidade nele. Na verdade, ele tem a identidade, mas você despertar essa identidade nele, né? É muito interessante. É muito comum também, Valdir, quando o aluno procura o professor e ele abre a boca, você faz associação do timbre dele com algum outro artista. E isso muitas vezes é meio criminalizado até. As pessoas falam, mas você tá cantando igual fulano. Qual é a sua verdadeira voz? Qual a sua verdadeira identidade? Na verdade, se o cara tá reproduzindo aquilo, é a voz dele. Mas como nós somos fruto genérico, a gente tem nossas referências, que é aquilo que nos, digamos assim, que nos educou. Exatamente. Então, copiar um artista, ao todo, não é algo ruim, contanto que ele entenda que o trabalho dele exige isso. Por exemplo, eu trabalho muito com tributos, covers, né? Então, se o cara vai fazer o cover do Bee Gees, quanto mais parecido for a voz, melhor, entendeu? Agora, se ele pegou um professor que criminalizou, não pode, é errado, você não pode imitar, ele pode entender qual é a minha voz. Porque ele vai entender, a partir do momento que eu vou criar alguma coisa autoral, eu preciso realmente ter uma identidade. E ela não é somente uma identidade vocal, porque quando você passa a informação, a comunicação, ela vem com uma bagagem da sua filosofia de vida, aquilo que você quer transmitir para as pessoas, né? Enfim. Mas na verdade, em vez de criminalizar, pode estimular. Sim. Porque ele já tem uma voz semelhante, o timbre, tudo de alguém que já alcançou o sucesso. Sim. Né? Então isso é uma forma de estimular também. Exatamente. E às vezes ele pode aplicar aquilo no dia a dia, como se ele vai entrar numa banda de baile, as pessoas se impactam quando um cara abre a boca e fala, meu Deus, a voz dele é igual de tal fulano que ele é fã. Ele vai achar aquilo o máximo, entendeu? Exatamente. Agora me diz uma coisa, o Instituto você teve por quantos anos e você chutaria aí? Quantas pessoas ao todo passaram pela sua mão no Instituto? Eu tive o CNPJ aberto durante 8 anos, mas foi assim, para mim parecia que foi muito mais. Do fluxo, eu fiz um levantamento, quando eu fechei a escola, de todos os contratos, uma média de 500 alunos. Muita coisa. Tanto que tem gente que fala assim, eu fiz aula com o Jeff Sentes. Eu não sei quem é a pessoa, eu não lembro dela. É até constrangedor. Mas porque a pessoa não necessariamente passou pelas minhas mãos, né? Ou ela passou por um outro professor do Instituto Musical. Passou pela sua escola. Exatamente.
E é isso. E aí quando eu fechei a escola, que isso é interessante, as pessoas perguntam, por que você fechou a escola? Porque nesse período surgiu uma oportunidade secular de entrar no musical. E eu tinha recusado antes várias propostas, inclusive do próprio Domingão do Faustão, quando estava no período da Globo. E eles precisavam de um vocalista na época, e aí entraram em contato comigo se eu não queria participar do teste. Mas na época eu estava participando de um coral que se tornou bastante popular no meio gospel, chamado Kemuel. Eu estava trabalhando dentro da produção, arranjos meus, composições minhas. Na verdade, eu fundei o coral que veio de origem do Black Soul Team, que hoje em dia a gente está retomando com a ESCA. Então eu estou há 15 anos só no musical ABBA, que eu meio que tinha abandonado as aulas, embora eu ame muito fazer isso, não estava conseguindo conciliar. Eu só mantinha um aluno ou outro, então não fazia divulgação. Aí agora, depois de muitos anos, eu recebi uma proposta. Claro que eu tinha recebido propostas anteriores, mas eu sempre recusava. Mas eu aceitei a proposta da ESCA, né, a convite do Felipe, que é uma escola que fundou agora, recentemente, né, no final do ano passado, porque o propósito dele é o mesmo que o meu, que é fazer com que as pessoas consigam pôr em prática aquilo através dos seus projetos, porque as pessoas às vezes descobrem o seu potencial, talento, mas elas ainda não têm assim uma linha de onde elas vão seguir. E aqui na ESCA, o legal, eu falo aqui porque a ESCA é bem aqui próximo, né? Que a gente monta esse projeto para a pessoa. Então a pessoa tem um sonho, ela sabe só que ela tem um potencial, mas ela não tem uma direção, ela não tem uma orientação de como ela deve seguir aquilo, né? E com a minha bagagem, trabalhando no mercado, como eu disse, no mercado fonográfico, no mercado de entretenimento, eu posso orientá-la. Né, eu posso dar algumas deixas, né, e não impor, olha, faça isso, porque tem muito produtor que faz isso. Eu gosto de deixar livre, mostrando a realidade do mercado. Porque às vezes a gente gosta de um estilo, mas não é aquilo que vai vingar de fato, né? E a gente vê muita gente com muito potencial e talento que vai continuar em quatro paredes, porque não está aberto a essas oportunidades. Às vezes aquilo que você faz no dia a dia não é necessariamente onde você quer chegar, mas você precisa passar por aquilo para alcançar o seu objetivo, a sua meta. Exatamente, porque muitas vezes no meio do processo a gente vai descobrindo tanta coisa nova. Sim. Que muda até a nossa finalidade, né? Exatamente. Muda até a nossa finalidade, porque a gente descobre coisas novas, descobre que às vezes é muito mais do que a gente queria. Sim, exatamente. Que a gente é muito melhor do que só o que a gente queria fazer, né? E isso é o gostoso. E o que você teve, assim, dentre 500 alunos, você deve ter arrumado o coraçãozinho de muita gente, né? Que estava ansioso, que não sabia o que ia fazer. Você deve ter muito orgulho de muita coisa que você fez, né? Com certeza. Ó, só de cantar, você passa uma mensagem que... eu lembro quando com 11 anos, eu cantei na praça e 2 pessoas me procuraram chorando, falando que quanto elas foram tocadas, né? Por aquela música que mudou. Agora imagine quantas pessoas são tocadas que nem chega até você. Então você continua fazendo. Agora, isso só cantando. Agora imagine você ensinando alguém. Você fazendo com que aquela pessoa possa pôr em prática aquilo que ela ama. Não tem preço. E por mim passou assim grandes nomes. O próprio coral Kemuel mesmo, na primeira formação foram todos meus alunos. No segundo álbum eu já não estava mais participando do Kemuel, eu tinha saído. E aí teve algumas pessoas que migraram, foram pra lá que faziam aula comigo, né? O líder na época entrou em contato comigo, ó, fulano me procurou, você recomenda? Claro que eu recomendo, né? Uma pessoa excelente, não é porque era meu aluno, porque realmente tinha potencial para estar ali, executando aquele trabalho. E é isso, assim. Tem o Hugo Rafael, que participou do Jovens Talento do Raul Gil, foi vencedor, participou também do The Voice, foi finalista. Pra mim ele é o vencedor, não é porque ele é meu aluno não, Sorocaba inteira, a região torcendo por ele, né? Então pra mim ele foi o vencedor, hoje tá no Sambô, ele fez pouco tempo de aula, porque ele já cantava, na verdade. Ele queria mais, na época eu lembro que ele comentou que ele queria fazer pra pegar conhecimento pra dar aula. E ele nem precisou disso, né? Porque ele sempre trabalhou na noite, sempre cantou em várias bandas. E ele tá aí, fazendo sucesso até hoje. O J.A. também, que é um cantor que foi bastante popular, que cantou no Raul Gil, música gospel pra uma criancinha, assim. Ele cantou um tempo no coral com a gente. Quando eu saí do Ministério Kemuel, eu montei um outro ministério e ele participou. Hoje ele continua, né? Mas ele não tá mais no gospel, ele tá no secular.
E dentre outras pessoas também que foram se destacando. E assim, o mais gostoso disso não é só você ver uma pessoa que passou pelas suas mãos, né, ou pelo seu conhecimento, que está se destacando, mas também as pessoas que me procuraram agradecendo, sabe? Pessoas que você nem fala, olha, o quão importante foi você na minha vida. Inclusive, esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga que cantou no Quemuel, que está lá em Portugal. E ela passou por um problema no trato da voz. Ela não tem hoje a capacidade de cantar. Ela tem fenda, ela tem alguns problemas. Só que através da inteligência artificial, ela conseguiu, digamos assim, externar a sua inspiração com suas músicas, com suas letras. E ela tem um canal que ela consegue mostrar então suas composições e o que ela gostaria de fazer na voz. E ela me mandou uma mensagem no Instagram esses dias agradecendo e pedindo conteúdo, material antigo na época, no início da formação do coral. Eu tive que revisitar lá a minha mídia, tudo, achei algumas coisinhas e ela fez um vídeo lindo em homenagem, sabe? Esses dias a gente estava assistindo, né? Tô apontando ali, né? Porque eles estavam assistindo comigo e foi muito emocionante, assim, eu fiquei muito emocionado porque ela fez uma homenagem pra mim ela fala dos pais dela, que foram influência também, porque eles também eram cantores, e ela falou da importância da minha vida, na vida da família dela, na vida dela, foi algo assim que, cara, isso não sei nem explicar, não tem preço. Isso é o verdadeiro pagamento, né, Jeff? Sim, esse é o verdadeiro pagamento. Vamos falar a verdade, não é o que a gente constrói no mundo que importa. É o que a gente constrói nas pessoas. Exatamente. Isso é o verdadeiro legado. Sim. Aquilo que nós construímos no coração das pessoas. E além de a gente colher gratidão, colher amizade, colher essas coisas boas, sempre que a gente dá o nosso melhor, a gente acaba colhendo um mundo melhor. De pessoas à nossa volta, porque não vai mudar o mundo inteiro. Exatamente. Mas a gente muda o nosso ao redor. Exato. Essa é a nossa missão, né? A nossa parte. A gente tá fazendo a nossa parte. E aí você vê que o próximo leva isso adiante. Cara, é a coisa mais linda. Eu tenho muitos alunos que hoje são mestres que lecionam, né? Eu posso citar vários nomes aqui, né? E eu sou muito grato, porque esses dias eu comentei de uma professora, Thaís Jamile. Ela fez aula comigo, fez aula com os outros professores também. E aí eu comentei, eu curti alguma coisa e ela veio com um texto tão lindo. Ela falando assim, ela falou, esse cara foi um dos meus primeiros professores, sou muito grato. E aí você vê que não existe aquela coisa de competição, porque tem espaço para todo mundo. O Júnior Laino também é um cara incrível que também leciona. A Fabi, cara, se eu for citar nomes aqui, é muita gente, assim. E eu fico, cara, é um legado. Você olhar e falar, caramba, cara. E o legal é essas pessoas reconhecerem, sabe? Que, como eu parei de dar aula durante um período, né, eu tinha alguns alunos particulares, eu tinha um pouco de receio de eles verem como concorrência, mas não, porque eu voltei a lecionar agora, né, e eu vejo essa gratidão, e é uma coisa muito linda, e eu mesmo recomendo, às vezes quando eu não posso dar aula, eu indico de acordo com o que o aluno precisa, ó, faça com essa aqui, ó, faça com esse daqui, e aí vai. E é uma delícia. Mas se eu precisasse de uma resposta sua, de o que é a música para você, você conseguiria sintetizar? Cara, a música ela não é só o canto em si, né? A música a gente vê aí desde os primórdios, né? Em pinturas rupestres a gente encontra a música, pra gente entender a importância da música na vida social. A gente, como eu falei, não necessariamente as pessoas precisam tocar instrumento ou cantar, mas tudo que é relacionado à música, seja na questão religiosa, você vai numa igreja, tem lá um momento de louvor que é um preparo já do coração, da alma das pessoas para ela receber uma mensagem. Você vai, sei lá, num barzinho, você percebe que quando tem música, atrai mais o público, né? As pessoas assistem programas, o The Voice e outros programas fazem sucesso. Por quê? Porque é o poder que a música exerce na vida das pessoas. A música, ela sintoniza frequências, né? Sim, ela acalma o ansioso, ela dá força ao que tá fraco. Sim, né? Você pega um cara que tá meio depressivo, coloca as músicas que ele mais gosta pra ver se ele não anima. Sim. Então a música tem esse poder. Exatamente. E veja só quantas sementinhas de expansão emocional, eu poderia dizer. Porque a música é isso que ela faz, né? Sim. Você, por exemplo,
Tem algum caso que você pode dizer que você se apresentou e a pessoa veio te agradecer porque aquilo tocou o coração dela? Cara, inúmeros, mas eu vou citar um em especial, que assim, eu tô há 15 anos no musical do ABBA, né, que é um tributo, um cover, que a gente tem com muito carinho, uma banda sueca que fez sucesso na década de 70, eles ficaram 10 anos aí em palco, né, e é muito interessante porque quando nós começamos a fazer essa homenagem, né, o tributo, essa homenagem ao ABBA, você vê na feição das pessoas, aquela emoção, pessoas sorrindo, pessoas chorando, e aí quando termina o show, nem sempre dava tempo de fazer isso, mas a gente tem uma coletiva de fotos, aí fazia aquela fila gigante, porque a pessoa faz questão de tirar foto com você, mesmo você não sendo o cantor original da banda. Mas assim, é muito interessante, porque vinham pessoas contando suas histórias, de que o quanto aquelas músicas fazem parte da sua vida, o quanto foi que marcou. E você via pessoas chorando mesmo, cantando Chiquitita ali e as lágrimas escorrendo. Cara, eu não sei nem... é inexplicável. É isso o verdadeiro valor do trabalho, né? Exato. É o reconhecimento, né? E você fala, cara, esse é um propósito. Né? Você entende que aquilo é um propósito, né? Porque, gente, dentro do teu propósito, eu acredito que é muito do cuidar. Sim. O dar aula, o ensinar, o derramar, assim. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa ímpar. Obrigado, Valdir. O qual eu admiro muito. Eu costumo falar para as pessoas que nós somos aquilo que nós vemos nas pessoas. Então você é essa pessoa incrível que está dando essa oportunidade, né, para passar também essa mensagem para as pessoas, né? Isso. E mostrar que todo talento tem um processo por detrás. Sim, é verdade. E o teu processo foram quantos anos? Primeiro, dando aula de computação. Não, primeiro foi o primeiro entregando jornal. 14 anos entregando jornal. Depois, videolocadora, né? Vocês sabem o que é videolocadora? Tem muita gente que vai estar assistindo aqui que é mais jovem que não pegou isso aí. É verdade. Cara, a videolocadora, a gente ia lá, igual na biblioteca para escolher livro, escolhia o filmezinho do final de semana que a gente ia assistir. Cara, era incrível. E passava horas escolhendo, né? Eu lembro que quinta-feira começava, mas sexta e sábado era difícil, o fluxo era muito grande, as pessoas querendo aquele filme que foi lançado, o patrão tinha que comprar várias cópias. Eu lembro quando lançou Titanic, só para aquela unidade que eu tava, ele comprou 15 cópias, e alugava assim, o pessoal ficava reserva, era uma coisa de louco, né? Hoje as plataformas ajudam, né? Tá ali, assiste inteiro. Ajudam, mudaram um pouco a formatação, né? Não tiram as pessoas da casa, eu não sei se isso é mais saudável ou se menos. É verdade. Porque de certa forma as pessoas ficam dentro de casa, mas é a função da arte num todo, que é trazer esse carinho, né? Esse espaço quentinho no coração das pessoas. E a música, mais do que um filme, mais do que tudo, a música tá no cotidiano, né? Sim. A música tá no dia a dia. E em um momento que você consegue musicalizar a vida da pessoa, é como se você tivesse... Se você pegar a mesma cena de filme e colocar uma música tensa, ele vai parecer um filme de terror. Sim. Se você colocar uma música feliz, a pessoa nem imagina que poderia ser um filme de terror. Exatamente. Porque ela vai estar numa frequência mais alta. Uhum. E eu acredito que você é uma dessas pessoas que trabalham para aumentar a frequência do mundo, para melhorar o mundo, né? Obrigado. Inclusive, isso que você citou é um exemplo muito nítido da importância e o poder que a música exerce. Se você pega aquela mesma cena de filme, tira o plano de fundo musical, ela não tem o mesmo impacto, seja de um drama, seja de um suspense, seja de um momento, né, de nostalgia ou de alegria. A mesma coisa, eu trabalho muito com casamento, né? Eu canto em casamento, cerimônia. E aí quando a noiva vem, com o noivo, né? Geralmente é mais a noiva que escolhe o repertório. Você percebe que a escolha da música tem muito a ver com a história de vida, ou com o momento que eles viveram. Isso é muito interessante. E investir na música é muito importante. Tanto que às vezes as pessoas, né, investem na decoração, investem na festa, mas a música ela não pode faltar. Nem que seja um CD lá rolando. Porque se não tiver um plano de fundo musical, não tem aquele impacto, sabe? Olha o poder da música, né? Tanto que esses grandes filmes, eles contratam orquestras, contratam, né,
regência para escrever a trilha sonora perfeita para aquele filme. Exatamente. E nós também temos essa trilha sonora, né, na nossa vida. Para atingir uma determinada frequência que vai levar a uma determinada emoção. Exatamente. Tudo é muito bem conduzido. Sim. E a música, ela tem essa importância. Por isso, hoje temos um mestre aqui dessa área, que está passando um pouco do conhecimento dele para gente. E agora a gente vai entrar num bloco que ele vai nos explicar talvez o projeto que há mais tempo você conduz na tua vida, que é o Bee Gees. E, sobretudo, a tua produtora, né? Que é a History. Isso, The History. The History. Então, ele produz musicais, e esses musicais ele leva para o mundo hoje, não é só para o Brasil, né? É, exatamente. Leva para o mundo para aquecer um pouquinho do coração das pessoas. Um pedacinho disso ele nos falou aqui. Mas isso é para vocês verem como um ser humano com talento e criatividade, ele ganha dinheiro com aquilo que ele tem no coração, independente se as pessoas acham que é o padrão ou não. Porque há 15 anos ele vende o tributo ao ABBA para o mundo inteiro, tá? E eles viajam com um cover de tributo ao ABBA e ele tem muito sucesso nisso que ele faz. Como eu falei, ele viaja ao mundo e agora ele vai contar um pouco dessa história, porque essa história dele pode mudar a tua vida em casa também. Você que de repente é um cantor, você quer ganhar dinheiro com a música e não sabe como. Tá aqui um homem que nunca na vida abriu mão da música e a vida inteira conseguiu se sustentar dela e ter muito sucesso com isso. Aí que cara chique. Você entendeu? Um homem rico desse, você entende? Por quê? Porque ele assumiu aquilo que ele ama. Ele, dentro daquilo que ele ama, ele viu o que ele faz de melhor. Ele observou o mundo e viu o que o mundo precisa e arrumou uma forma em que o mundo pode pagá-lo por aquilo que ele ama e faz bem. Isso é o Ikigai. E a partir de agora eu vou pedir para você nos explicar como foi essa trajetória com ABBA The History. Bem, o ABBA The History eu recebi um convite há 15 anos atrás. Eu era muito envolvido mais no gospel. Quando eu recebi esse convite, eu já tive também uma banda de pop rock, que pra mim foi uma experiência muito interessante também. Mas quando eu recebi a proposta desse musical, nós, logo de cara, a gente já tinha uma turnê no Chile. E aí, cara, eu já fiquei, sabe, cara, eu preciso muito estudar e tal. E por quê? Porque é um personagem, não deixa de ser uma atuação. Mas não é uma atuação de dublagem, é uma atuação onde eu tinha que cantar. E foi muito interessante porque o produtor na época, ele me via assim, cara, você é o Jeff, o cara que dá aula pra muita gente, assim, eu tinha uma popularidade, tenho essa popularidade no gospel, e ele falou assim: você que vai solar a música The Winner Takes It All. E pra mim foi muito interessante porque quando eu era criancinha, foi a primeira música do ABBA que eu ouvi, que eu nem sabia que era deles. Eu não sabia nem o inglês, e era uma música que causava um impacto emocional em mim, mesmo sem ter conhecimento do que aquela letra queria dizer. E aquilo pra mim foi um presente. E é claro que depois, quando eu me tornei produtor artístico, eu tirei essa participação, porque no original quem canta é uma mulher, né? Só que quando eu entrava cantando, causava aquele impacto por causa da extensão vocal, de eu ter um agudo, e os caras falavam, nossa, olha a voz daquele cara. Então, eu era muito ovacionado, o pessoal falava, caramba, que voz, e não sei o quê. Nossa, calma, tô falando demais já, né? Mas vamos lá. Nesse percurso de 15 anos, eu tive a oportunidade de atuar como produtor artístico, que é uma área que eu amo também, que é, né, direcionando no palco, marcação de palco, cenário. Eu amo também essas coisas, assim como eu amo cantar. Então, tudo isso, na verdade, só veio agregar para minha formação. E você comentou do Bee Gees. O Bee Gees é um projeto que a gente está agora, recente, é mais atual, né, mais novo, assim como o Flashback. E com a produtora a gente pretende montar outros projetos também. Inclusive fica o convite, você que é artista, você que gosta de cantar, você que gosta de atuar, você que tem um projeto aí engavetado, tá na hora já de tirar esse papel da gaveta e pode me procurar. Não sei se vai colocar as redes sociais. A gente vai colocar debaixo as redes sociais, o teu número de telefone, caso queira. Sim. Vamos colocar aí site, tudo que você tiver para as pessoas entrarem em contato. Tá, ok. Tá? Então, assim, você, artista, cantor, de repente, muito em breve, que o Jeff precisará de cantores, porque são vários projetos concomitantes. E aí,
ele fica à disposição, inclusive você que precisa treinar o canto, ele hoje, junto da ESCA, novamente está nessa trajetória. Mas vamos lá para mostrar para as pessoas sobre processo, porque o seu processo pode ajudar no processo do coleguinha. Então, como começou a estruturação de uma banda cover? Você que viveu isso 15 anos atrás, quais os maiores problemas que você enfrentou inicialmente, que você teve que vencer com muito suor e muito sangue? Cara, a primeira coisa que as pessoas, quando pretendem montar um projeto, ela pensa na questão do capital, no investimento. Ela precisa investir naquilo, né? Não é só o dinheiro em si, a gente precisa dispor de tempo, a dedicação para aquilo que você vai fazer, porque eu sou muito perfeccionista, a gente tem que levar para o público aquilo com muita excelência. Então, você entender que é um cover, eu tenho que entender que não, apesar de eu ter tido a oportunidade de solar aquela música, e ele me deixou aberto a fazer a minha interpretação, era uma participação à parte, sabe? Eu, como produtor artístico, eu entendi com o tempo o que as pessoas que estão ali assistindo um cover, elas querem ver o quanto mais próximo e o mais do original possível, porque é aquela visão que elas querem ter, reviver, sabe? Exatamente, reviver aquele momento. E isso eu tô falando no cover. Agora, para uma pessoa que tem um projeto, um trabalho solo, é diferente. Você precisa entender, primeiro, todo o mecanismo da origem, o que a pessoa gosta, e tentar atribuir aquilo dentro do mercado fonográfico atual, para que esse talento não fique, né, ultrapassado. Porque tem muitas pessoas que cantam há 20 anos, por exemplo, mas não tem a mesma linguagem musical de 20 anos atrás. Então tem muita coisa que você vai aprendendo estando no palco. A gente vê, por exemplo, a própria Anitta, que é um super destaque. Ela veio com um estilo, um gênero musical, e ela migrou, independente da opinião das pessoas, porque aquilo que ela tem é como um propósito de vida. E hoje ela tá com músicas mais espiritualizadas, não sei se você acompanha, ela tem um álbum chamado Equilibrium, né? E quem acompanha isso percebe, e assim, ela é respeitada por aquilo. Claro que vai ter um outro que não vai gostar. Então, isso poderia ser visto como um desafio. As pessoas que, de repente, querem te colocar para baixo, não estão apostando em você, querem, sei lá, te diminuir. As pessoas podem passar por isso e entender que isso faz parte. Para você estar fazendo sucesso, você entende que você não tem só os lovers, mas você também vai ter os seus haters, pode ficar preparado para isso. Então, trabalhar o seu psicológico nisso é importante. Só faz, siga em frente, siga aquilo que você ama. Agora, o dinheiro é uma consequência do trabalho que você ama. Quando você faz aquilo com amor, e é muito mais fácil fazer com amor aquilo que realmente você gosta, né? E aí, você vai ver que você já... Tanto que eu falei, eu não tinha intenção de abrir uma escola. Aconteceu por causa do meu trabalho, com muito amor, muita dedicação. E isso se tornou um legado, né? Durante um período que eu parei de dar aula, eu achei que isso se apagado. Mas não apaga. As pessoas... Até hoje, tem alunos daquela época que foi meu aluno que quer fazer uma reciclagem, porque isso é importante. Inclusive eu como professor. É importante, tanto que na ESCA eu elaborei um material, fiz um upgrade mesmo do canto, buscando mais conhecimento, porque o canto é algo que tem que ser estudado constantemente. Sempre tem algo novo, e melhorado, sabe? Em si, e treinado em si. Exatamente. Porque como professor você vai entendendo que cada aluno tem um pontinho ali diferente para se atuar. Não é porque eu tenho uma didática padrão, não tenho. Eu criei um material chamado Fundamental do Canto. Mas mesmo com o material, você vai entender que aquele aluno, ele não vai ter o desenvolvimento igual o outro aluno. E aí você precisa captar e entender isso. E quem vai proporcionar isso é a experiência lecionando, dando aula. Porque aí você vai vendo o resultado no aluno. E no musical do ABBA The History não foi diferente. A gente foi aprendendo muita coisa no palco, eu como cantor. E aí quando eu me coloquei no papel de produtor, a minha visão era de fora. Então eu fui corrigindo aquelas coisinhas que às vezes as pessoas falavam, um fã do ABBA falava, viu, por que não faz isso? Aquilo? Porque às vezes o comentário de quem é fã, ele é bem-vindo. Às vezes ele não pode não funcionar dentro, né? Porque tem muitas coisas tem que ser levadas em consideração. Tempo do show, porque a gente faz muito teatro corporativo e a média de duração de show é 1h30, 1h40. Se passa 2 horas, assim, pode se tornar maçante para algumas pessoas, né? Agora, diferente de quem vai ao rolê na noite, o cara que tá te contratando, ele quer que você fique tocando 3 horas lá. Então tem que dar um respiro, tem que saber escolher o repertório certo, no sentido assim, tudo bem, só repertório do ABBA, beleza, mas tem que ter a nuance entre aquela coisa mais vivaz
nasce aquela coisa mais alegre, mas aquela coisa mais melancólica também, depois volta numa coisa mais alegre. É importante, essa é uma dica importante, terminar o show sempre up, lá pra cima, sabe? A galera sair com aquela... Isso é muito legal, aquele gosto de quero mais. Mas além da banda, vamos lá. Quando você se tornou produtor, os teus maiores problemas talvez nem eram em cima do palco, eram extra palco. É porque assim, ó, antes, quando você é um cantor, você só tem a obrigação de respeitar o que a empresa tá pedindo, que é subir no palco, fazer o seu trabalho. Mesmo que seu dia não esteja tão bem, mas por incrível que pareça, mesmo quando o dia não tava bem, eu tava ali fazendo aquilo com muito amor e muito carinho, e você percebe que só de você cantar, a sua vibração, a sua energia não era a mesma que você começou. Você tava chateado, triste, você tá cantando ali, sabe? O sorriso da plateia, o público que não tem nada a ver com seus problemas fora do palco, você transmite aquilo, houve uma troca de energia, cara, tão incrível. Agora, os desafios fora do palco é outros, que você tem que lidar com gestão, com produtores, e às vezes quem tá em cima do palco não faz ideia e noção de quão é difícil muitas vezes lidar com tudo isso, sabe? As negociações, enfim. Às vezes até lidar com os próprios artistas mesmo, né? Eu digo isso assim, são personalidades. Qualquer tipo de trabalho, muitas vezes, você tem que entender a condição psíquica da pessoa, os traumas, e aí você tem que atuar em tudo isso. Então, dar aula, voltando na questão de dar aula, eu percebia que não era só ensinar, é você entender de uma forma mais psicológica como você deve entrar naquele campo para que você atue da melhor forma possível para que aquela pessoa obtenha o melhor resultado, entende? Na verdade, ter a humildade de não apenas ensinar do jeito que você aprendeu, mas ensinar de uma forma que a pessoa saiba aprender, né? Exatamente. Porque se não tiver essa humildade, essa empatia para ensinar a pessoa da forma que ela pode aprender, a gente acaba não tendo eficácia no ensinar. Sim, é verdade. E aí quando você tem no palco, voltando, uma equipe ou na sua empresa que todo mundo entende qual é o seu propósito e ele entende onde é o lugar dele, fica muito mais fácil, as coisas fluem melhor. Agora quando você monta um grupo, né, eu tinha visto uma matéria esses dias falando que eles fizeram um teste colocando vários líderes para cuidar de... Foi muito difícil, porque todo mundo queria, não é só dar uma opinião, queria impor aquela opinião. Então essa é uma parte bem desafiadora. Mas eu não enfrentei, falar a verdade pra você, não enfrentei tanto isso, assim. Eu sempre tive bons parceiros, pessoas que admiram o meu trabalho e que confiam em mim. Eu acho que confiar na pessoa que tá na frente, todo mundo abraça a causa e tem tudo a dar certo, tem que fluir. Aí quando você já diagnostica um problema, você tem que ver se existe uma salvação, se dá tempo ainda, porque se não der, aí realmente o ideal é você seguir um outro caminho, você, sei lá, mudar aquilo para que o seu propósito continue, entende? E hoje, vamos lá, muita gente acha que só montando uma dupla sertaneja para fazer sucesso na vida, um grupo de pagode, e você é prova viva de que não é isso. Não. Você consegue fazer o que gosta e você consegue viver bem fazendo o que gosta. Sim. Muita gente que não entende isso vai descobrir no teu trabalho, de repente, uma forma, uma maneira diferente de ver que o mercado está aí, até mesmo para o mercado com o Bee no caso, o Bee o ABBA, eles são tributos, eles são covers. Isso. E o mercado cover, ele também é forte no Brasil, né? Muito forte, principalmente se você tem uma equipe boa. Porque o que acontece? Existem vários concorrentes, existem, né, outros ABBAs, existem outros BDs, e para você entrar no mercado para competir, você tem que ter culhão, você tem que ser bom mesmo, você tem que fazer a galera entender, olha, isso aqui que você vai ter que estudar, isso aqui que você vai ter que fazer academia, vamos ter que colocar uma peruca ou você deixa o cabelo crescer, porque você tá personificando aquele artista, você tem que trazer ao palco a realidade, trazer a magia para as pessoas que estão assistindo o que é aquilo, entende? Então o segredo do tributo e do cover é mais ou menos isso. É entender esse propósito, que não é você. Que você é o artista sim, que existe, claro, um artista, uma essência ali por trás, mas que você tá atuando. Então você pega assim, sei lá, qualquer canal de TV, que seja Rede Globo, SBT, eles vão fazer teste de elenco. Eles vão pegar grandes artistas.
da própria emissora. E às vezes aquele grande artista não passou. Por quê? Às vezes ele não tem o trejeito, às vezes ele tem o fototipo diferente, né? Às vezes o cabelo dele, ele vai ter que... Aí às vezes aquele ator, ele se dispõe a raspar a cabeça. A gente vê, isso é atuação, é você entender que você está mergulhando numa atuação, entende? A gente vai precisar de um tecladista ali, vai ter que estudar o básico de teclado, vai ter que levar aquilo para as pessoas, entende? No nosso musical, a gente tem uma banda de apoio, é tudo ao vivo mesmo, né? Porque existem alguns covers por aí que é tudo dublado. Eu não estou diminuindo esse trabalho, mas é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, sabe diferenciar. O nosso próprio projeto do ABBA, no próprio ABBA a gente tem 3 formatos de show, e eu vou montar mais 2, que é o padrão que a gente chama, que são as músicas mais comerciais, populares e tal. Porém, o ABBA, ele voltou com um show holográfico, e aí eles lançaram um álbum, e que até concorreu ao Grammy. E aí eu coloquei esses 2 dessas faixas novas, né, na música, para trazer essa atualização. E nós fomos o primeiro ABBA mundial a personificar as coisas que são feitas por inteligência artificial no palco, como figurino de LED. Nós somos o único ABBA que tem a guitarra, o modelo, a cópia da guitarra. Claro que outros ABBAs podem reproduzir isso, mas nós somos os pioneiros. Nós somos pioneiro no Brasil do ABBA. Não quer dizer que não existiram outros ABBAs, mas não vingaram. O nosso é o que está aí sobrevivendo durante esse período. Né? E nós apresentamos em outros programas, em grandes programas de TV, como o Caldeirão do Mion, o Calderola, né? No quadro Calderola vencemos. Ratinho já nos apresentamos também. O mais recente foi no Patrícia Bravanel, que é o programa do Silvio Santos, né? Foi bem legal, inclusive eu apareço lá no vídeo. Porque geralmente eu sou bastidor, eu não apareço nunca, mas os artistas, os que cantam, né? Eu cantei durante um período. Mas aí quando eu menos imaginava, quando perguntaram como fundou, como que surgiu, citaram meu nome. Aí a câmera foi muito... Eu só assim, eu tava brisando, assim, encostadinho, segurando o celular de todo mundo. De repente a câmera pra mim, eu assim, olhando na TV, eu, oi. Foi muito legal. Mas é legal porque fica um registro, né? Às vezes as pessoas não sabem quem é que tá trabalhando por trás. É o famoso ficha técnica, né? Tem ali o artista, mas e cadê a ficha técnica? Quem que produziu essa música? Quem que criou as ideias? Quem que fez os arranjos? Por isso que no Kemuel, por exemplo, muitas pessoas não sabem. A galera que acompanhou não acompanhou o processo, mas conheceu o Kemuel depois. Muitas pessoas não sabem da minha existência no Kemuel. É mais quem acompanhou o primeiro álbum, o segundo, a galera da região. Falou, caramba, né? E é isso. Show de bola. E com essa experiência de Bee Gees, de ABBA, acho que é interessante a gente falar do Bee Gees agora, porque agora, depois de 15 anos de ABBA, você está montando uma segunda frente, né? Exatamente. E como que funciona, mesmo com toda essa experiência, como funciona assim, o cuidado para montar um novo espetáculo? Cara, depois que você já pega uma certa experiência, fica tudo muito mais fácil. E eu tenho muitos contatos de muitos artistas, muitos cantores, a galera que sabe que eu trabalho com produção artística, às vezes manda mensagem, recebo muita mensagem no direct, falando de oportunidades. Eu conheço muita gente que canta bem, mas é aquilo que eu te falei, é a questão do perfil, a questão do timbre. E aí, cara, eu fui muito abençoado. Eu sou abençoado porque chega pra mim grandes talentos. Eu me considero até um imã. E aí, nunca passou na minha cabeça que um cara que eu conheci na ayahuasca, por exemplo, ele falou, eu gosto de cantar. Aí eu falei, cantar. E ele cantou uma música, eu falei, vi que ele canta bem e tal. Mas aí quando eu tive a ideia de montar o Bee Gees, eu falei, cara, vai ter teste pro Bee Gees, você não quer participar do teste? Dentre outras pessoas que também tinham se inscrito lá, né? Ele falou assim, tá. E aí ele tava na minha casa, eu coloquei um karaokê de How Deep Is Your Love. Quando ele começou a cantar, eu falei, cara, você já passou. Ele desacreditou. Ele desacreditou que eu tava falando aquilo. Falou, não, você tá falando isso porque você tá precisando, eu acho que muito, né? Eu falei, não, cara, é você. E se você ter noção, nós começamos agora. O público que vai no show, a gente não tem nem o Instagram vai ser feito agora. As pessoas que estão indo no show, que já assistiram outros tributos, falaram, cara, vocês são melhores. Porque eu consegui encontrar o cara que tem o timbre, que conseguiu reproduzir o timbre idêntico. Outros me dizem, porque eu estudo, né, os concorrentes e tudo mais, cara. Eu sou abençoado. E tá tudo funcionando, tudo dando certo, né? É o mesmo time que faz o ABBA e a banda, mas a gente tem uma banda B também, tem outros músicos que também vira e mexe, me procuram, falam, quando precisar, conte comigo, né? E agora com esse material a gente vai disparar
para poder apresentar esse conteúdo para esses produtores, que geralmente fazem essa avaliação também. Tanto que eles querem ver o ao vivo, eles querem ver vídeo do cara cantando mesmo, falar, meu, esse cara é bom. E eu já mandei algum materialzinho assim mesmo, captação assim, amadora, eu filmando, mas a gente também já tem o vídeo teaser, material profissional, e já tá vingando. Cara, não sei nem explicar, tô muito feliz porque ficou até mais fácil montar o Bee Gees do que do ABBA, porque o ABBA a gente veio aprendendo a lidar com isso, veio construindo isso, não que no Bee Gees ou qualquer outro projeto é uma construção, claro que é. Vai desenvolvendo e vai aprimorando, vai melhorando, né? Mas a gente já chegou já começou com tudo, com os 2 pés no peito, né? Levando essa marca, The History, porque a gente trabalha com muita qualidade mesmo. E é por isso que muitos produtores entram em contato comigo já pedindo material. Agora me diz uma coisa. Hoje, tem muita gente que não canta igual, mas é possível fazer um cover cantando parecido, só com os trejeitos? Me diz aí. Olha, existem pessoas que tem que tomar bastante cuidado. A pessoa é muito fã, ela dança bem, ela atua bem, interpreta, consegue imitar a voz falando, mas no cantar às vezes exige alguma coisa, como por exemplo extensão vocal. O artista escolheu um cantor que tem uma voz muito aguda e a extensão vocal desse artista não quer dizer que ele não possa fazer, só que ele vai ter que baixar o tom. Então, talvez passe despercebido pela plateia, pelo público, né? Mas é claro que se a gente conseguir um artista que seja completo, porque quando a gente fala completo, o que é ser um artista completo? Depende, se ele vai fazer um cover de, sei lá, Tina Turner, né? Eu indiquei esses dias uma cantora que já tinha feito teste, inclusive, pra Tina Turner, mas ela tem um outro trabalho, mas é o sonho dela viver da música. Falou, calma, vai dar tudo certo, você vai conseguir, continua acreditando nisso. Porque muitas pessoas colocam a música como segunda opção, né? Ainda é visto assim, muitas pessoas falam, vê o trabalho de música como a cigarra, né? E a formiga que trabalha, né? Só que aí que tá, depois a formiga trabalha pra depois ter que comprar o CD da cigarra, não é verdade? Né? Mas essa o foco, a gente não pode perder o foco, né? O que tem que ser corrigido dentro da concepção de um produtor artístico? Ele tem que ter essa humildade de ouvir, vamos melhorar aqui, vamos aprimorar aqui, vamos fazer isso aqui. Talvez na ideia dele não é isso, mas a ideia de um produtor artístico que tem essa visão do mercado é aquilo que vai funcionar. Entende? Então, quando o artista ele tá aberto, mesmo com potencial... Eu falar pra você que vocalmente é o ABBA que me representa cantando, eu amo o ABBA, mas vocalmente falando, não, porque eu vim do gospel, cantava R&B, black, essas coisas, canto, né? Então, eu cantei durante todo esse tempo e muito feliz, porque eu amo aquilo que eu faço, eu amo a música e, cara, não sei nem explicar o que o ABBA me proporcionou. As viagens, hotéis, tudo um cachê muito bom, entendeu? Então é isso. Sempre foi o meu sustento, né, antes das aulas, porque quando eu entrei no musical, eu tive que fazer uma escolha, foi muito difícil. Eu tive que fechar meu instituto musical. E falando assim, parece que foi uma decisão fácil. Não foi. Eu tinha vários professores, eu tinha coordenador de ensino, eu tinha tudo isso. E aí eu tive que colocar na balança e falar, cara, agora eu vou ter que colocar minha energia mais aqui. Então eu tive que fechar o instituto porque eu não gosto de fazer algo que não seja 100%, entende? E doeu no meu coração. Aí eu fechei a empresa, agora eu tive que abrir outra, né? Abrir para vendas de shows, né? Mas as aulas voltaram, continuo lecionando. Como eu falei na ESCA, né? Um projeto muito bonito, que é exatamente criar esses projetos, não só de tributos, mas autoral também, né? Tem muita gente que tem um potencial muito grande. Tem gente que tá assistindo esse podcast agora que tá pensando, mano, ele tá falando de mim. Então me procura, porque às vezes a pessoa tem um potencial e ela não sabe onde começar. E tá aqui o começo, pode vir. E esse cara sabe tudo de música. E se você duvida, eu vou pedir para você dar uma palhinha pra gente. Você consegue? Você pode? Claro. Você pode? Olha, eu falei de aquecimento vocal, não vai dar tempo de aquecer, eu vou afastar um pouquinho aqui, vou cantar um pouquinho mais agudo. Vamos lá. Eu vou cantar um trechinho de uma música que, quando eu estava no ministério ainda do Kemuel, eu tinha outros trabalhos paralelos, exatamente para ajudar pessoas. Eu lecionava, dava aula gratuitamente. O próprio Black Soul Team mesmo é um projeto que a gente está trazendo de volta. Na época ele era totalmente free, as pessoas iam lá, elas aprendiam e elas tinham só que dispor do seu tempo de estar ali no dia das apresentações. E uma das músicas que eu levei para eles é uma música que traz uma mensagem muito bonita, que fala que eu acredito que eu posso voar. É uma música do R. Kelly, que foi regravado por outros grandes artistas. É uma música muito linda. Eu vou cantar o trechinho do refrão dela a capela mesmo, assim, sem acompanhamento de instrumento. Ela é assim, ó.
I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. See me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Aê, galera, salva de palmas, o cara canta demais. Demais. Aí pra você que acha que a gente tá de brincadeira aqui, rapaz, a gente trouxe o supra-sumo da música pra essa conversa hoje. Estamos chegando ao fim, né? Praticamente 1h30 aí. Nossa, já foi tudo isso? 1h, ele me avisou há um tempinho atrás ali, ó. Estamos chegando a exatamente 1h30 agora. Nossa. Então, a gente precisa, tudo que é bom tem começo, meio e fim, assim como tudo que é ruim também, viu? Então, saibam que se tá ruim, vai ter fim, mas se tá bom, infelizmente, também acaba. Jeff, assim, eu agradeço demais a tua presença. Eu que agradeço. Tá, a tua paciência com a gente. Mas, assim, em todos os episódios a gente faz uma pergunta ao final. Se você pudesse passar uma pequena frase do Jeff pro mundo, e que o mundo inteiro ia saber, o Jeff falou isso, que pudesse agregar na vida das pessoas, o que você poderia dizer? Bem, eu vou aproveitar o título, né, do podcast, que é sobre propósito, e eu quero dizer que, para muitas pessoas, o propósito de vida muitas vezes é uma missão de vida, é um destino, é um sucesso. Mas, para mim, não é só isso. É algo até um pouco mais simples. É você entender por que você faz o que você faz. Porque você tem que... Aquilo que você faz com amor, você continue fazendo. Porque o propósito, ele é conquistado dia a dia. Muitas vezes a gente alcança um propósito, um determinado propósito, sem a gente nem perceber. Como eu citei aqui durante esse podcast, inúmeras situações que eu não imaginaria que acontecesse, que tocou o coração das pessoas. Enfim, é o que eu acredito, como a música diz. Acredite que você pode voar. Não mate esse sonho. É isso aí. E dessa forma, nós chegamos ao fim de mais um Falando de Propósito. E hoje eu trouxe Jeff Sainz aqui, esse cara fenomenal. Jeff, você quer passar suas redes sociais, o teu número de contato, o que você quiser? Agora é a hora que quem quiser correr atrás desse homem aqui, façam aula com ele, vocês vão crescer na vida. A única opção, se você passar na mão do Jeff, é que você vai crescer nessa vida, tá bom? Vamos lá, Jeff, fala aí. Bem, o meu Instagram é prince.sainz. Eu acredito que depois vai ter lá, qualquer coisa eu digito lá certinho, tá? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de digitar essa palavra Sainz, né? Sainz, S-A-I-N-T-S. E o meu Facebook também, não entro muito, preciso entrar mais. Inclusive, eu nunca fui de investir muito nessa questão online, mas agora a gente está entrando com uma empresa mais pesada, por isso aí vai vir as redes sociais, e aí vai ficar mais fácil, porque eu vou precisar migrar a questão do canto específico, né, para não ficar tudo só no pessoal. Mas, por enquanto, tá lá no pessoal, só mandar uma mensagem no direct. Tem meu WhatsApp também, é o DDD 15 99677 4473. Tá certo. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Falando de Propósito. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.